Vamos então iniciar hoje com uma matéria que é necessária para resolvermos equações diferenciais com coeficientes variáveis, né, que será o método de resolução por séries de potências. Mas antes de entrarmos nesse método, a gente precisa fundamentar um pouco com a teoria de séries. O que são séries? Primeiro, o que são séries numéricas, o que são séries de potências de x. Aliás, nós já vimos algumas aulas atrás para deduzir a fórmula de Euler. Nós apresentamos essa dedução utilizando uma série de potências para seno, cosseno, mas de uma forma assim bem pouco rigorosa. Não é? Nós simplesmente dizemos, olha, eis aqui uma espécie de polinômio de Taylor infinito. E deduzimos por aí. Mas temos que formalizar essa teoria. Então, para entender séries, antes precisamos entender o que é uma sequência, porque vamos ver que uma série é um tipo de sequência. Vamos tomar muito cuidado com isso para não confundirmos, né? O que significa uma série e o que significa o limite dos termos de uma série. Isso é uma confusão comum, mas quando chegarmos nesse ponto eu vou ressaltar, tá? Então, inicialmente nós precisamos trabalhar com sequências. Então, o que são sequências para nós? Sequências infinitas. Bom, para o que nós queremos definir, então, uma sequência como sendo uma função de z mais em R, nos reais, ou seja, que para cada n eu associo um certo número real a n. N é dito o índice da sequência. E a n é também, nós referimos ao AN como o enésimo termo da sequência. Enésimo termo da sequência. Ok? Existem várias outras formas de definirmos sequências. Sequências bi-infinitas, por exemplo. Então, o domínio seria Z. Né? As sequências teriam um índice, este índice poderia ser negativo, inteiro negativo. Né? Enfim, há várias outras formas de se trabalhar com sequências recursivas, etc. Mas, para nós, esta definição basta. Tá? E exemplos simples de sequências, na realidade, o exemplo mais simples é pegue qualquer função contínua e discretize nos inteiros. Então, por exemplo, se eu tenho x ao quadrado, e eu considero 1, 2, 3, etc., então, eu posso, associado a esta função, olhar para a função f de n igual a n ao quadrado. Então, qualquer função contínua vista em sobre os inteiros se torna uma sequência por esta definição, tá certo? Então, é uma sequência onde os termos dessa sequência, quem que são? O primeiro termo é 1, o próximo é 4, 9, etc. O enésimo termo é n ao quadrado. Então, a sequência nada mais é do que essa sucessão de números reais. É uma sucessão de números reais que é dado por esta função. Tá? Outros exemplos, novamente, se eu pego, por exemplo, 1 sobre x. Então, eu tenho 1 meio, 1 terço, 1 quarto, etc. Né? Ou,
isso, eu pego, por exemplo, menos 1, menos 1 elevado a n. Certo? São funções, são sequências que eu posso estar considerando. Esta daqui sendo outra, né? E uma das perguntas que se faz é o que acontece com essas sequências quando n cresce, quando n tende a infinito. Então, é a questão da convergência. Então, eu digo que uma sequência, aqui é bastante intuitivo, né? Se o termo geral sendo 1 sobre n, então, a gente denota, inclusive, essa sequência assim, 1 sobre n. Podendo ou não colocar n igual a 1 até infinito, ou simplesmente indicando assim. Nos exercícios aparece sem indicar a variação do n, tá? Então, é bastante intuitivo que esta daqui se aproxima do zero quando n vai para infinito, né? Mas nós temos que formalizar essa intuição. Aqui também, nós vemos que o comportamento desta sequência não se aproxima de um único valor. Fica oscilando entre menos 1 e 1. Então, não existe um valor para o qual esta sequência tende à medida que n cresce, né? Então, nós vamos dizer, nós queremos, vamos dizer, quantificar essa noção. O que significa esse tender, a sequência tender a um valor quando n tende a infinito? O que significa isso? Isso é a noção de limite. Então, uma sequência a n converge para L, tá? E nós denotamos esta convergir para L como sendo, há várias notações para isso. A n tende para L, é uma, ou também escrevemos assim, o limite de AN quando n vai para infinito é igual a L, tá? Então, converge para L. O que isso significa? Que se aproxima de um certo valor. Então, para que eu consiga expressar esta noção, a ideia que eu tenho por trás é uma ideia bastante geométrica. Eu imagino que eu tenho aqui o meu valor L, tá certo? E que o que eu estou dizendo é que à medida que eu ando com a minha sequência, e assim por diante, eventualmente eu consigo que essa sequência, dado uma faixa em torno deste L, para qualquer faixa que eu escolha em torno do L, uma faixa, vamos dizer, L mais epsilon, L menos epsilon, eventualmente eu caio dentro da faixa. E o fantástico é que essa faixa pode ser tão pequena quanto eu queira. Eu sempre encontro um N que eu caio dentro da faixa. Tá certo? Essa é a noção de convergir. Eu posso ir diminuindo esta faixa e eu ando um pouco mais, mas eu caio dentro da faixa. Então, vamos escrever isso. Então, nós dizemos que uma sequência AN converge para L se dado qualquer epsilon positivo, ou seja, entendam isso, dado qualquer faixa, né? Se dado qualquer epsilon, existe um N, e obviamente o N vai depender do epsilon. Se o epsilon é muito pequeno, eu tenho que andar mais na minha sequência para cair dentro da faixa. Então, existe um N tal que
estar dentro da faixa significa isto. A n menos L é menor que epsilon para todo n maior ou igual que esse n grande. Então, nesta figura, o n grande é 3, já caiu dentro da faixa. A partir do 3, está dentro da faixa. Né? Então, esta noção de dizer a n menos L menor que epsilon é justamente dizer que está dentro da faixa L menos epsilon, L mais epsilon. Ok? Então, essa é a noção, vamos dizer, formalizada do que significa dizer que a n converge para L. Tá bom? Então, um exemplo. Suponha que eu gostaria de mostrar que este limite n menos 1, que esse limite converge para 1. Então, usando exatamente esta definição, o que eu quero dizer? Bom, dado um epsilon positivo, e como eu ressaltei, o n vai sempre depender desse epsilon. Né? O n depende do epsilon. Então, dado epsilon positivo, existe esse n, então eu tenho que apresentar o n. É isso que eu tenho que fazer, para mostrar que converge para 1. Então, existe um n tal que n menos 1 sobre n menos esse limite, que eu estou afirmando que é 1, é menor do que epsilon. Tá certo? Bom, isso daqui é n sobre n, então nós temos que isto é menos 1 sobre n, ou seja, 1 sobre n. Então, quando que 1 sobre n é menor que epsilon? Bom, 1 sobre n é menor que epsilon, desde que n seja maior que 1 sobre epsilon. Então, basta tomar esse n grande maior que 1 sobre epsilon. Qualquer n maior que 1 sobre epsilon. Então, por exemplo, se eu digo que eu quero tomar epsilon, por exemplo, 1 sobre 100, eu quero que caia numa faixa em torno do 1, em torno do valor 1, mas com esta largura epsilon sendo 1 sobre 100, então basta tomar n, por exemplo, como sendo algo maior do que 100, 101. Por exemplo. Então, eu tenho que, a partir do termo 101, eu estou dentro dessa faixa. E, então, o que isto significa? Isso tem que ser feito para qualquer epsilon. Então, dado qualquer epsilon, eu encontro o n. Ok? Então, essa que é a ideia de convergir para L. O que eu vejo de imediato é que toda sequência convergente, portanto, convergente é limitada. A própria definição, toda sequência convergente é limitada. Ou seja, eu sei que uma sequência que é convergente, ser limitada, significa que a n é sempre menor, eu sempre encontro esse k. Tá? Então, isto é, existe sempre um k, tal que isto ocorre. Ok? Ela é sempre limitada. Agora, o reverso não é verdade. Nem toda sequência limitada é convergente. Cadê um exemplo? Aquela ali. Esta é uma sequência limitada, certamente limitada, que não converge. Tá? Então, nem toda sequência limitada
é convergente. Muito bem. Outra noção, obviamente, se este L não existe, tá certo? Se não existe este L, nós dizemos que a sequência diverge, né? Então, uma sequência diverge. É uma sequência que não converge, diverge, mas eu quero ressaltar o comportamento de uma sequência que diverge tendendo a infinito. Então, uma sequência que não converge é dita divergente. Agora, há várias formas, né? Como essa daí, -1, +1, -1, -1 diverge. Né? Então, é um exemplo de uma sequência que não converge. Mas também a sequência n ao quadrado diverge, quando n vai para infinito, porque os números crescem. Né? Então, nós dizemos que uma sequência a n tende para infinito se dado qualquer k positivo, existe n tal que, eventualmente, eu passo esse valor k. Ou seja, está indo para infinito. Tal que a n é maior ou igual que k para todo n maior ou igual que esse n. Ou seja, não importa o k, eventualmente eu tenho um termo da sequência que é maior. Mas, ainda assim, essa sequência é divergente. Tá? Então, aqui, isto é um caso de um comportamento de uma sequência que tende para infinito. Então, aqui a gente poderia colocar como exemplos esse n ao quadrado, a sequência -1 elevado a n. Tá? São exemplos de sequências que divergem. Tá? Então, nós temos esses dois tipos de comportamento. O fato de podermos modelar uma sequência discreta, né, em cima de uma função contínua, vocês poderiam dizer, bom, bastaria estudar o limite da função contínua. A gente só tem que ter o seguinte cuidado, porque o limite de uma função contínua, tá certo? Pode não existir. Por exemplo, então, tome como exemplo o limite quando x tende a infinito de seno de πx. Esse limite não existe. No entanto, o limite, quando eu considero x números inteiros, tá certo? Limite quando n vai para infinito de seno de π vezes n, múltiplos de π, é zero. Tá certo? Porque é uma sequência de zeros, né? 2π, 3π, 4π, o seno é sempre zero. Então, esse limite existe. Tá? Então, só esse cuidado, porque quando a gente discretiza, pode ser que o limite exista. Tá certo? Muito bem. Isto. Então, limites, nós podemos dizer
que vocês já têm uma excelente noção porque estudaram limites no cálculo 1, tá certo? Limites de funções contínuas, para definir as assíntotas, não é? As assíntotas horizontais. Você queria saber o que acontece com o limite da função. Vocês também estudaram a forma indeterminada de um limite quando vocês tinham infinito sobre infinito, zero sobre zero, ou seja, quando o numerador e o denominador tendiam a infinito. Ou quando o numerador e o denominador tendiam a zero. O que vocês usavam? A famosa regrinha de L'Hopital, né? Então, essas noções nós vamos realmente usar aqui também, tá? Bom, propriedades do limite. Então, nós temos, por exemplo, uma primeira propriedade. Se a n tende a L e Bn tende a M, então, nós temos diversas propriedades do limite. A primeira, a n mais Bn tende para a soma L mais M, né? Então, novamente, essas noções, a gente sempre recorre à definição básica. O que significa a n tender para L? Pela definição, existe, vamos dizer, um N1, pela definição dado epsilon, dado um epsilon 1, existe um N1, tal que a n menos L é menor que esse epsilon 1 para n maior ou igual que N1. A mesma coisa vale para o Bn. Bn tende para M, se dado epsilon 2, existe um N2, tal que Bn menos M é menor que esse epsilon 2 para todo n maior ou igual que N2. E o que a gente quer provar? Que a n mais Bn tende para L mais M. Então, eu uso as minhas hipóteses e, dado epsilon, eu quero provar que existe, ou seja, eu quero encontrar este n, tal que a n mais Bn menos L mais M é menor do que epsilon para todo n maior ou igual que n. E aí eu vejo simplesmente que a n menos L mais Bn menos M é menor ou igual a n menos L mais pela desigualdade triangular. E isto daqui é menor, isto tudo é menor que epsilon, vamos colocar aqui, menor que epsilon. É isso que eu gostaria de provar. Para n maior ou igual, deixa eu pegar maior ou igual que esse n grande. Bom, na realidade eu sei que esse daqui é menor que epsilon 1 mais epsilon 2, tá certo? Eu queria que isto fosse menor que epsilon para n maior ou igual que n grande. E como que eu escolho este n grande? Se eu escolher, vejam que isso é para qualquer epsilon 1 e epsilon 2. Então, se eu escolher n igual ao máximo
N igual máximo de N1 e N2, eu já garanto isso daqui. Mas como isso é verdade para qualquer epsilon, 1 e epsilon 2, basta tomar epsilon 1 igual a epsilon sobre 2 e epsilon 2 igual a epsilon sobre 2, tá? Então, se eu escolho epsilon e epsilon 2 dessa forma, eu encontro um N1 para esse epsilon 1 e para esse epsilon 2. Eu pego o máximo de N1 sobre... o máximo entre N1 e N2. Aí eu tenho que este é menor que epsilon 1, este é menor que epsilon 2, a soma é menor que epsilon. Por quê? O epsilon 1 é menor que epsilon 2, epsilon sobre 2 e epsilon 2 também. Tá? Então, eu provo que a soma converge para L mais M. E assim, sucessivamente, essas propriedades são provadas justamente utilizando a definição. Tá? Então, temos várias outras propriedades. A segunda propriedade que nós temos é AN, BN converge. Se eu tenho essas hipóteses, que a N converge para L e BN converge para M, então o produto converge para L vezes M. Então, o que que eu faço? A mesma coisa, eu tenho estas hipóteses, e são as minhas hipóteses, e eu quero provar que, dado epsilon, existe um N tal que AN, BN menos LM é menor que epsilon para N maior ou igual que esse N grande. Eu tenho que apresentar esse N, não é? Então, o que que a gente faz? Bom, aqui eu posso colocar a NBN menos a NM mais a NM menos LM. Ou seja, eu somo e subtraio o mesmo termo. Uso novamente a desigualdade triangular. Então, eu tenho AN, BN menos ANM mais ANM menos LM. Isto eu posso reescrever, né? Vou continuar colocando assim. AN, BN menos M mais M, AN menos L. Tá? E eu gostaria de ver, isto daqui é menor ou igual que este eu sei que se N for maior ou igual que N2, é menor do que epsilon 2. Este menor que epsilon 1. Tá certo? E eu gostaria que isto tudo fosse menor que epsilon. Tá certo? Então, como é que eu escolho o epsilon 2? A primeira observação é aquela que eu fiz ali. Toda sequência convergente é limitada. Então, eu já sei que a N converge, eu posso dizer que este AN é menor que um certo K. Então, como que eu escolho o epsilon 2? Então, eu escolho o epsilon 2 como sendo epsilon sobre 2K. E eu escolho o epsilon 1 como sendo epsilon sobre 2M. Valor absoluto de M.
Então, escolhendo desta forma, quando eu somo, eu tenho que é menor ou igual que epsilon para todo n maior ou igual que o máximo de N1, N2. Tá? Ou seja, eu sei que escolhendo qualquer epsilon 1, aquele em particular, eu encontro um N1. Escolhendo qualquer epsilon 2, eu encontro um N2 para aquele epsilon 2. Então, eu escolho bem certinho ali para que a soma dê menor que epsilon. Mas isso vale desde que eu pegue o máximo entre N1 e N2. Porque como é a partir de um certo N, eu pego o máximo dos dois, eu garanto que este é menor que epsilon. Isto tudo é menor que epsilon sobre 2, isto tudo é menor que epsilon sobre 2, menor ou igual que epsilon. Então, no fundo, brincar com a definição, né? E ir trabalhando. Então, nós temos essa propriedade do produto. Eu deixo aqui mais duas propriedades para vocês brincarem, tá? Uma é do quociente, tá certo? Então, eu tenho como propriedade 3 que AN sobre BN tende para L sobre M, desde que M é diferente de zero, obviamente, tá? E a quarta propriedade é que se eu tenho uma constante vezes AN, vezes a minha sequência, é como se essa constante sai para fora do limite e eu calculo o limite da sequência AN, tá? Então, temos essas quatro propriedades importantes de limites. Muito bem. Outra noção que nos ajudará muito quando estivermos estudando séries é desenvolver, vamos dizer, uma certa intuição sobre como as funções crescem. Por exemplo, obviamente, um polinômio, né, aí um n ao quadrado, cresce mais rapidamente que um n. Vocês traçam um gráfico de x ao quadrado e de x, obviamente, para x maior ou igual que 1, a quadrática já está crescendo mais rapidamente, ambas vão para o infinito. Então, desenvolver essa intuição de ordem de crescimento nos ajudará bastante no estudo de séries. Então, eu queria falar um pouquinho sobre ordens de crescimento. De crescimento de funções. Ok? Então, eu vou definir uma notação e eu vou, que é uma notação para indicar que uma função cresce mais rapidamente do que outra, tá? Vejam, quando eu analiso o limite de uma certa Fn, eu tenho essencialmente, vamos dizer, 3 tipos de possibilidades. Esse limite pode ser igual a 0, tá? Pode ser finito, diferente de 0, e pode ser infinito. Obviamente, tem outros comportamentos, mas eu quero supor que eu estou nestas condições. Suponha que eu tenho uma função cujo limite apresenta-se desta forma. Ou é um, ou é outro, ou é este. Não que o limite não exista como mais um, menos um, mais um, menos um. Tá? Então, eu vou supor isso. E aí, eu poderia supor exatamente a mesma coisa para o quociente. Então, agora eu quero considerar o quociente. Eu posso supor isso para uma função ou para o quociente de duas sequências. Então, eu vou supor que o quociente pode apresentar estes 3 comportamentos. Aí, eu digo o seguinte, suponha que o quociente apresente o primeiro comportamento.
que o limite de Fn sobre Gn é zero. Então, eu digo, vejam, para que seja zero, eu estou supondo que esse denominador cresce mais rapidamente que o numerador. Tá certo? Para que o quociente seja zero. Então, se o limite de Fn sobre Gn é zero, então eu vou denotar isto é se só se, Fn, tá certo? Fn, e eu vou usar esta notação. Fn é menor, cresce, vai para infinito menos rapidamente que Gn, ou seja, Gn vai para infinito mais rapidamente. Por isso que o limite é zero. Se o limite de Fn sobre Gn é finito, diferente de zero, então eu vou usar esta notação minha, hein? Só aqui para nós, que Fn tem a mesma ordem de crescimento que a Gn, porque o seu quociente tende a um número. Então, eu vou dizer, elas têm a mesma ordem de crescimento, né? E, finalmente, se o limite, quando n tende a infinito, de Fn sobre Gn é igual a infinito, isto ocorre se só se, na realidade, o limite, quando n tende a infinito, de Gn sobre Fn é igual a zero. Nós vamos usar bastante isso na próxima aula, essa noção. Então, aqui, novamente, eu denoto isto como Fn, como o quociente tende a infinito, Fn cresce mais rapidamente, tem uma ordem de crescimento maior do que Gn. Tá certo? Então, conhecer as funções e ter algumas funções, pelo menos, estudar a sua ordem de crescimento é interessante. Por exemplo, vamos colocar aqui eu tenho que se eu penso uma constante, obviamente uma função constante, todas as constantes, os logs, os polinômios, as exponenciais de base A elevado a n. Aqui eu estou supondo, obviamente, A maior que 1. O fatorial n elevado a n. Isso por exemplo, é um exemplo de uma ordem de crescimento de algumas funções, né? Então, se eu olho, por exemplo, vamos provar essas ordens de crescimento justamente olhando para os limites, tá? Então, se eu olho para estes limites, eu poderia começar com, por exemplo, um que vocês já estão acostumados, a n, k. Então, eu quero estudar este limite quando n vai para infinito, por exemplo. Tá? Bom, eu posso considerar isto como o limite, quando n tende a infinito, de quando x tende a infinito, de xk. Ou seja, olhar para a função contínua, né? Obviamente, se este limite
como se diz? Quando eu olho para o limite da função contínua, né, eu posso inclusive reverter, eu posso olhar para xk sobre ax, enfim. Esse comportamento vai se refletir aqui se eu tenho o limite tendendo, existindo, né? Neste caso, ele não existe no sentido de que ele tende a infinito, mas se eu olhasse o reverso, tenderia a zero. Então, está ok, né? A recíproca. Muito bem. Então, o que eu uso aqui? Este limite é o que vocês já viam no cálculo 1. É infinito sobre infinito. Tá certo? Então, o que a gente faz? Deriva. Usa a regra de L'Hopital, deriva numerador, deriva o denominador e se calcula o limite novamente. Então, a gente sabe que, eventualmente, o que acontece com esta potência? Depois de derivar k vezes, eu tenho uma constante. Aqui, a exponencial nunca desaparece nas derivadas. Então, por L'Hopital, eu tenho que isso daqui é igual ao limite, quando x tende a infinito, da derivada do numerador, derivada do denominador. E eu faço isto k vezes, tá certo? E cada vez eu ganho um fator log A e aqui a potência vai diminuindo e depois de k derivadas eu tenho o limite quando x tende a infinito de ax log a k vezes, cada vez eu ganho um log a, k fatorial. Ou seja, como isto não depende de x, é uma constante, usando a propriedade 4, essa constante vem para fora do limite, e este limite, quando x tende a infinito, é infinito, tá certo? Se fosse, e aí eu já sei, né? Quando é infinito, a recíproca é zero. Então, isto sendo infinito, eu tenho que isto também é infinito, e, portanto, a ordem de crescimento de AN é maior que NK.